Olá, meu irmão e minha irmã. Que a paz e a graça de Jesus, o Cristo, esteja contigo. Estou aqui, meu irmão e minha irmã, para trazermos uma palavra, uma mensagem de Deus nesses dias em que vivemos, dias difíceis, dias de luta, dias de batalha, mas principalmente dia de trabalharmos a nossa fé e comunhão com o Criador, na pessoa de Jesus, o Cristo. E eu quero te convidar para não nos incompridarmos muito, para que o vídeo não fique longo, mas antes disso, te convido a dar um voto de confiança e deixar o like e compartilhar, se possível, essa palavra. Mas a palavra que Deus quer nos falar hoje está lá no Evangelho de Jesus, o Cristo, segundo Lucas, lá no capítulo 4. E o versículo é o 16, e tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Fala sobre a rejeição de Jesus pelos seus. E está descrito assim, Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, conforme seu costume. No dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Como era de costume, os homens se reuniam nas sinagogas aos sábados para estudarem a Torá, a palavra de Deus, o Tanar, como é falado em hebraico. Jesus se posiciona em pé, como é de costume do anfitrião, que é a pessoa que vai trazer a palavra, do mestre, do rabi. E o versículo 17 nos fala que foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, e Jesus cumpriu esta profecia ao ler esta passagem do livro do profeta. E ele fala que a ele foi-lhe dado o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Aqui já fica uma interrogação. Por que os ricos não entram aqui, mas sim os pobres? Porque muito provavelmente os ricos, Jesus, em sua onisciência, sendo Deus, sabia que eles não iriam dar ouvidos à sua palavra. Mas que Jesus traria uma palavra também de conforto e consolo aos pobres. E ele continua falando: ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista dos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos. Versículo 19.
e promulgar a época da graça do Senhor. Jesus veio para promulgar a época da graça de Deus, que foi derramada sobre a humanidade, sobre o mundo. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, restituindo a sua criação junto ao seu Criador. Versículo 20. Em seguida, enrolou novamente o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Agora vem o ápice dessa história, que tem como tema a rejeição de Jesus pelos seus. Lucas nos deixa claro que ele retorna a Nazaré, aonde ele foi criado. E como sabemos, Jesus é chamado Jesus de Nazaré, o Nazareno, que quer dizer desprezado. Jesus, o desprezado. Será que nós temos noção do tamanho do poder dessa palavra, o desprezado? O próprio Deus que se fez carne, se materializou, se tornou um homem de dores igual a mim e a você, se tornou um desprezado pelos seus, pela sua criação. No tempo em que vivemos, em que as pessoas cheias de ego, cheios de si, cheios de orgulho, buscando sempre ser melhores do que os outros, buscando sempre estar à frente dos outros, o próprio Deus nos ensina a humildade. O versículo 21 nos fala: então ele começou a pregar-lhes. Ele leu o livro, entregou o livro e começou a pregar. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus afirma que naquele dia, naquela hora, naquele exato momento, havia de se cumprir aquelas escrituras que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para proclamar a libertação aos aprisionados e recuperar a vista dos cegos e restituir liberdade aos oprimidos. E nós somos isso, pobres, cegos, aprisionados e oprimidos. Não pensa você que você não é. Todos nós necessitamos dessa graça que nos alcança sem sermos dignos e merecedores. Façamos o que façamos. Não somos dignos nem merecedores de tamanha graça e amor e misericórdia da parte de Deus. Jesus nos ensina. Ensinou a eles e nos ensina hoje. No versículo 22. E todos exclamavam maravilhas sobre ele. Todos que estavam lá ouviam aquelas palavras e exclamavam maravilhas sobre Jesus. E estavam admirados com suas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si. Aí se inicia a dúvida, o questionamento. Não é este filho de José? Aquele mesmo José que mora ali, próximo aqui da sinagoga. Conhecemos muito bem a vida de José, de sua esposa Maria, de seus filhos. Nós não vimos esse mesmo Jesus que estamos tão admirados com sua forma de falar e o seu conhecimento vindo de pessoas simples. Nazaré era um vilarejo simples. Segundo os historiadores, média de 400 pessoas moravam em Nazaré naquela época. Um vilarejo composto principalmente de pescadores, de pessoas simples e letradas.
E ali Jesus demonstra o seu poder através do Espírito que habitava nele. Jesus não operou milagres naquele momento, nem naquele lugar. A palavra nos ensina que ele operou poucos milagres, devido à incredulidade do seu povo. E é por isso que hoje vivemos esses dias difíceis, devido à nossa incredulidade. Quando foi que deixamos de crer em Jesus? Quando foi que deixamos de credibilizar suas palavras? Porque não vemos mais milagres, porque não vemos mais cegos enxergarem, aleijados andarem, mortos reviverem. Aonde foi que erramos na história da igreja? Aonde temos errado? Oremos pela misericórdia de Deus para que Deus tire a venda dos nossos olhos e nos revele o nosso erro que está oculto a nós mesmos, à igreja dos dias atuais. As pessoas têm procurado cada vez mais coisas superficiais que não nos levam a nada, que não nos levará ao reino de Deus, sendo que Jesus tem algo superior e maravilhoso para nós. O versículo 23 nos fala: no entanto, Jesus replicou com toda a certeza: citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizestes em Cafarnaum. Jesus mesmo eleva um provérbio como uma forma de pergunta a ele mesmo: por que ele não fazia os mesmos milagres em Nazaré que ele havia feito em Cafarnaum? Por quê? Por quê, meus irmãos? Infelizmente, a falta de fé, a incredulidade por parte daquele povo. Porque era um simples carpinteiro, um homem trabalhador, vindo de uma família simples, de um povoado simples. Nós o conhecemos, ele não pode ser o Messias, ele não pode ser aquele que aprendemos desde criancinha com os nossos antepassados, que haveria de vir um homem que seria o governador de Israel, que iria nos tirar da opressão dos nossos inimigos, queria nos libertar e nos dar a liberdade de sermos cabeça e não mais cauda. Quem sabe de sermos até o opressor no lugar de ser o oprimido, como vemos hoje na história de Israel atual. Esse Jesus, esse não pode ser aquele que Isaías falou, que haveria de nascer de uma virgem. Esse não pode ser a raiz de Jessé, vinda de Davi. Não, esse aí nós conhecemos. Provavelmente o Messias nascerá em Jerusalém, na realeza, virá da linhagem do sumo sacerdote Arão. Apesar de que a palavra nos ensina que o Messias haveria de vir da linhagem de Judá, não da linhagem de Levi. Será que ele não é um político que ainda vai aparecer? Mas Jesus estava lá no meio deles. E eles não viram. Jesus tem andado no nosso meio e nós não temos visto. Jesus anda no nosso meio como uma pessoa simples, que não demos nada por ela, que não se veste bem, que não anda arrumado, que não tem nada para oferecer. Jesus anda no nosso meio como aquele que pede, como aquele que tem fome, como aquele que tem dor, como aquele que necessita de amparo e de cuidado.
Jesus está no nosso meio como aquele que necessita do nosso perdão, da nossa misericórdia. Pai, nos ensina a perdoar aquele que nos ofendem, para que tu nos perdoe. E ele continua a falar no versículo 24. Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Versículo 25. No tempo de Elias posso lhe afirmar, com certeza, que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, versículo 26, ele não foi mandado a nenhuma delas, nenhuma das viúvas em Israel. Ao contrário, senão somente a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom, onde estavam as mulheres de fé, onde estavam as viúvas, onde estava o povo de Israel. Aonde está a igreja nos dias de hoje? Aonde estamos? Aonde eu estou? Como igreja, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, para que o Senhor não venha me visitar. E ao contrário, ele visite aquele que menos nós esperamos, aquele que até às vezes nós o condenamos. Versículo 27. Assim também no tempo do profeta Eliseu, discípulo de Elias, havia muitos leprosos em Israel, muitos leprosos, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Mais um exemplo. Israel cheio de leprosos, mas aquele que foi curado, aquele que Deus quis operar o seu milagre e mostrar o seu poder infinito, foi no general sírio, Naamã. Naamã que havia levado uma criança de Israel em uma de suas pelejas contra os israelitas. Deus poderia muito bem não operar o seu milagre naquele que era um inimigo de Israel. Ao contrário, ele mostrou misericórdia. Versículo 28. Então todos que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, no versículo 29, expulsaram Jesus da cidade. Expulsaram Jesus da cidade. Aqueles mesmos que haviam crescido com ele, que sabiam de suas origens, que conheciam sua família, seus irmãos, suas irmãs, seus pais, o expulsaram da cidade que ele havia sido criado, nascido, não que nascido ele nasceu em Belém, mas havia sido criado e passou muito tempo da sua vida lá. Eles expulsaram Jesus. E o pior, levaram ele até o topo da colina sobre o qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Com o propósito de matar Jesus, porque para eles Jesus havia infringido a lei de Deus, se colocando como filho de Deus. Mas para a glória e a honra